Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Emanuele Rosa. Estou aqui para trazer a palavra de Deus para você e peço que o Senhor abençoe com misericórdia, graça e paz a sua vida. Que nesse dia você receba a palavra do Senhor com plenitude, com inteireza, que ela alcance o seu coração, a sua mente, abra os seus olhos e os seus ouvidos para que você receba a palavra do Senhor como ela deve ser. E hoje eu quero trazer um assunto para vocês que tem me chamado muita atenção. E eu vou falar a verdade, eu tinha um pouco de preconceito antes, mas por não entender as coisas. A gente tem um preconceito das coisas por não entender elas, né? Não estudar e não ir atrás. Então vamos começar daí. Se você tem um preconceito com alguém ou com alguma coisa, primeiro busque conhecer o assunto, conhecer a pessoa, para depois tirar uma conclusão inteira sobre o assunto. Já vamos começar o vídeo assim. E eu quero falar com vocês hoje sobre inteligência emocional. E aí tem muito a ver com psicologia, tem muito a ver com a nossa mente, as nossas emoções. E, gente, é incrível como isso conecta as coisas, como a gente pode entender as coisas, como a gente consegue compreender o porquê do sentimento e o porquê que está acontecendo aquilo com a minha vida. E hoje eu quero trazer a luz da Bíblia. Eu estava ontem estudando essa palavra e o Senhor colocou no meu coração que existe muita coisa na palavra de Deus. Na verdade, existe tudo na palavra de Deus. Ela é 100% certa e eficaz. E ela vai direto no ponto que nós precisamos. E o Senhor me trouxe um versículo, eu vou começar por ele. Nós vamos caminhar entre o primeiro capítulo de Tiago. E vamos falar um pouquinho sobre Gálatas também. Mas eu vou começar com já o início desse assunto. Depois, durante outros vídeos, a gente vai caminhando mais sobre ele. Conforme eu for estudando, eu vou trazendo aqui para vocês, tá? E não é algo que eu peguei pronto da internet ou alguém me falou, não. É a palavra do Senhor que ele me trouxe clareza junto com os estudos que eu estou fazendo. Então, vamos lá. Nessa carta, né, para Tiago, carta de Tiago, na verdade, né? Ele vai falar assim, no capítulo 1º, no versículo 19. Entendam isto. Começa com entendimento. Meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Olha só, parece um versículo muito bom, onde, né, o autor está falando assim para nós: meus irmãos, estejam prontos para ouvir, tenham paciência, cuidado com os sentimentos que você está gerando, cuidado, né, com a ira, não fique irado, não estejam ali já quer dar resposta, né? Assim como eu, existem muitas pessoas coléricas e pessoas que têm o sangue quente que já ouve e já quer dar resposta logo de impacto. Não, eu já vou responder logo, eu já vou falar logo. Porém, aí que entra a inteligência emocional. E eu vou trazer um pouquinho para vocês o que é a inteligência. O que é inteligência? É você conhecer, compreender algum assunto. Eu sou inteligente a ponto de entender, compreender. Então, a inteligência emocional é o quê? Você compreender, entender as suas emoções e não deixar que ela tome conta da tua vida, porque quem deixa as emoções tomar conta da vida não está sendo envolvido com o Espírito Santo, não está deixando o Espírito Santo tomar conta com interesse da tua vida. Então, até que ponto nós estamos indo? Será que eu tenho mesmo domínio das minhas emoções? Será mesmo que eu estou deixando o Espírito Santo me dominar e dominar as minhas emoções? Então, o que ele traz para nós aqui? Primeiro, estar prontos para ouvir. Ele vem trazendo paciência e sabedoria. Então, se eu preciso estar pronta para ouvir, eu preciso estar madura.
Eu preciso estar pronta o suficiente para ouvir o que as pessoas têm para falar para mim. E aí é onde entra a minha emoção. Eu preciso controlar a minha emoção na hora que eu estou ouvindo. Por quê? Eu posso ouvir coisas boas e eu também posso ouvir coisas ruins, né? O que que acontece? Eu tenho que entender se eu vou deixar aquilo entrar dentro do meu coração e explodir, ou se eu vou deixar aquilo entrar no meu coração, com calma eu vou ouvir, vou analisar o que a pessoa está falando, que aí eu vou usar a minha inteligência emocional, vou usar a inteligência e compreender a minha emoção naquele momento. Não deixar que aquela palavra entre direto no meu coração. Ouvir. Tá, eu estou te ouvindo. E aí, você está falando o que para mim? Eu preciso ouvir isso mesmo? Eu tenho que ouvir isso mesmo? Tem que ouvir. A pessoa está falando, tem que ter inteligência, paciência, para ouvir o que ela tem para falar até o fim. Ela falou tudo o que ela precisa falar. Agora, o que eu vou fazer com tudo aquilo que eu recebi? Eu vou deixar ela, né? Eu vou ali já falar e despejar, você falou tal coisa, não é assim, tal. Vou entrar numa discussão, ou eu vou pedir para o Espírito Santo, Jesus, eu ouvi, e agora o que, que eu faço com isso tudo que eu ouvi? Eu preciso responder na hora? Eu tenho que analisar tudo isso. Ah, mas a pessoa falou tal coisa, me incomodou, me irritou, eu não sou assim. Tá, tudo bem. Nós não somos mesmo o que o outro acha que nós somos. Nós somos o que o Senhor acha que nós somos. O que Ele disse que nós somos. O que o Espírito Santo me fala que eu sou. Então você tem mesmo que responder tudo aquilo logo de cara, de impacto? Não. Calma. Tenha paciência. Isso entra comunicação, né? Você tem que se comunicar, primeiramente, com Deus. Segundo, esperar para chegar aquela comunicação com aquela pessoa. Ela te comunicou algo, você precisa comunicar algo com ela. E o que você vai comunicar com ela? Você vai comunicar com inteligência ou sem inteligência? Você vai comunicar com ela com ira, com raiva, ou como a palavra do Senhor diz que eu tenho que comunicar? Entende? Então entra aí a inteligência emocional. Ah, eu sou inteligente o suficiente para não expor nenhuma emoção minha. Não, gente, não é isso. As emoções, elas vêm. A minha cara se transforma, o meu rosto, o meu semblante se transforma quando eu não gosto de algo, né? Mas eu preciso expor aquilo, falar aquilo? Não. Se guarde, acalme o seu coração, porque a pessoa que ela se acalma, ela se guarda, ela é inteligente o suficiente para depois falar o que é correto. E a justiça de Deus, aqui depois no versículo ele vai falar que a justiça de Deus ela não produz o que a ira humana produz. A justiça de Deus ela vem na hora correta e calma que a justiça do Senhor vai vir sobre aquela situação e sobre aquele assunto que você precisa dominar. E aí depois no versículo ele vai continuar falando: não se apressar para falar e nem se irar. Cautela e calma. Tenha cautela e tenha calma no que você precisa fazer. Não se ire de momento. Você pode até ficar nervoso. O que é? A ira e o nervoso. Você vai ficar nervoso ali, aquilo ali vai te incomodar, você vai ficar começando a ficar agitado. A ira é o quê? Você colocar para fora o seu nervoso, a sua agitação. É você explodir. É esse irar. Sair chutando balde, meter a mão na cara, brigando, falando, esbravejando, xingando. Entendeu? Ou ao ponto de o seu semblante falar por você de uma forma que incomoda e traz um espírito para aquele lugar, sabe? Porque a gente também comunica espírito. Parece que não, mas gente, o mundo espiritual, ele é muito vivo. Até porque nós temos um espírito. Esse mundo tem um espírito que habita nele. E nós temos o espírito de Deus. Então não tem como as coisas não serem espirituais. Não tem como eu achar que as coisas desse mundo é só carnal. Ou é só o Espírito Santo. Não, gente. Existem vários espíritos que rondam ao nosso redor. A palavra do Senhor fala. Que nós não lutamos contra a carne, mas contra espíritos potestades, contra o maligno. E o maligno é o quê? Você vê ele, muitas vezes você vê ele no corpo do irmão, né? Do lado ali que tá te agitado, te incomodando. Mas não, ele é espírito. Então entenda, nós não enxergamos o mundo espiritual, mas ele existe, né? Aí então, o que voltando ao que eu estava falando, nós comunicamos espírito. Eu comunico o espírito que está em mim. E talvez esse espírito que está em mim não seja hoje com a glória do Senhor, mas o espírito que está no outro não é um espírito tão bom assim.
E ele vai comunicar aquele espírito que tá nele. Já percebeu quando você tá em um lugar, tá de boa ali no lugar, de repente chega uma pessoa que ela é pesada espiritualmente, que não é legal o que tem nela? Tudo fica pesado, o clima pesa, tudo muda, todo mundo fica assim recolhido, porque o espírito que está naquela pessoa não é um espírito bom e ele está comunicando algo ali naquele momento. E eu vou colocar o microfone aqui um pouco mais perto porque eu acho que o som vai ficar melhor. E aí, o que que ele vai trazer para nós, né? Vai comunicar o espírito e aí você precisa ter cautela com isso, porque quando a pessoa comunica o espírito dela, você precisa ter cautela para receber isso. E você precisa ter o Espírito Santo para receber também o que a pessoa está comunicando. Você vai ficar quieta. Você não vai falar nada. Você não vai fazer caras e bocas. Você não vai falar, nossa, a cara daquela pessoa, que fulano. Não. Você vai só ficar quieta. E não absorve também. Não absorve o que tem ao seu derredor, porque isso vai te trazer consequências ruins, tá? Então, continuando. Remover impureza e maldade. Quando a Bíblia fala sobre remoção de impureza, no Antigo Testamento ele vai falar sobre o derramamento de sangue. No Novo Testamento ele vai falar que o Senhor já derramou o sangue dele sobre as nossas maldades, as nossas iniquidades, e ele salvou o mundo. Ele salva o mundo, né? Ele veio para entregar a sua vida por todo aquele que nele crê, tenha vida eterna e não pereça. E o que que acontece? Jesus ele já veio, ele já derramou o sangue dele e ele está ali pronto. Minha filha, eu estou aqui, venha até a mim. Se você entender que eu posso dominar a sua vida, que eu posso transformar os seus dias, que eu posso te curar, te salvar desse mundo pecaminoso, para te dar uma vida boa, uma vida agradável aos meus olhos, uma vida que você vai fazer o que eu quero, você vai retirar a impureza do seu coração. Só que ao longo dos dias, nós que caminhamos, temos uma jornada nessa vida. Eu não falo que porque eu caminho com Cristo, você caminha sem Cristo. Não é só isso. Hoje eu tenho uma vida com Jesus. Eu sei que só Ele pode dominar os meus dias, a minha vida. Eu entrego os meus dias a Ele todos os dias, entrego a minha vida a Ele. E eu sei que sem Ele eu não sou nada. E tem gente que prefere não acreditar em Cristo. Enfim, é consequência de cada um, né? Porque o que o Senhor me promete, através da palavra dele, é vida e vida em abundância. E para sempre, e vida eterna. Então, eu não troco isso aqui por nada desse mundo. Voltando lá, o que o Senhor promete para mim e para você é que ele, como Espírito Santo dele, vai retirar a impureza dos nossos corações. E como que ele vai retirar a impureza dos nossos corações? Eu preciso entender que eu não posso me misturar com esse mundo. E o que seria me misturar com esse mundo? Aí não posso ir mais a lugar nenhum, não posso falar com ninguém mais, e eu não posso mais ter amizade com ninguém. Não, não é isso. Pelo contrário, o Senhor disse: sois a luz do mundo e o sal na terra. Você precisa iluminar e levar sabor a quem não tem. Se eu for pregar só para cristão, não estou sendo luz. Eu não estou sendo sal o suficiente, igual o Senhor mandou ser. E o que que acontece? Impurezas são coisas do nosso dia a dia. Eu me irar facilmente, eu ficar ouvindo coisas que não agradam a Deus, músicas que só falam de desgraça, de coisa ruim, de palavrão, de morte, de indecência. Eu ficar assistindo coisas que eu sei que vão me gerar depois sentimentos, gente, porque o nosso subconsciente, o nosso fica guardado aqui, tá? Fica tudo guardado aqui. Então, quanto menos você se misturar com coisas que não agradam ao Senhor, mais o seu coração vai estar limpo. Se você não se misturar com as coisas desse mundo, o seu coração vai estar limpo. E a impureza, elas são coisas que ela vem dia a dia. Pessoa com coração impuro significa uma pessoa com coração que não é puro, né? Que vê as coisas com duplo sentido, que tem pensamentos ruins. Gente, existem pessoas assim dentro da igreja, dentro das igrejas, que olha para o outro falando, nossa, mas que roupa é essa que essa pessoa veio para a igreja?
Nossa, mas que cabelo é aquele? Nossa, mas essa pessoa não dormiu direito, parece que ela tá com uma olheira. Nossa, mas fulano não faz igual eu faço. Nossa, mas fulano... Gente, que vê problema em tudo isso é uma pessoa de um coração impuro. A gente tem que parar para analisar quem nós estamos sendo. Existe a parte do julgamento que não cabe a nós. Existe uma parte do julgamento que cabe a nós. Eu vou julgar se aquela pessoa está sendo cristã o suficiente para eu andar com ela ou não. Eu vou julgar se aquela pessoa está sendo puro de coração o suficiente para trazer ela para dentro da minha casa ou não. Entende? Eu vou julgar se ela é uma boa amiga ou não. Isso sim. Agora, eu lançar o meu julgamento sobre alguém com preconceito, ai, aquela pessoa não sei se ela é boa o suficiente para fazer uma coisa porque eu acho que eu sou melhor. Entende? Isso não é legal. Aí eu vou fazer tal coisa porque eu sou autossuficiente, eu vou fazer mesmo. E tá tudo certo. Não, gente. Entende? Isso é uma pessoa do coração impuro. Não é sobre só palavras que saem da nossa boca, ou sobre só um pensamento que sai, que vaza, extravasa. Não. É sobre quem eu sou no meu dia a dia. Entende isso? É a palavra de Deus, é o que ela nos traz. Não é sobre crente que senta no banco, ou sobre um cristão, uma pessoa que vai para a igreja, que senta lá no banco todo final de semana, ouve a palavra e vai embora, ou que está ali servindo, que está liderando algo. Não é sobre isso. É sobre quem você é no seu dia a dia. E quando Deus fala que Ele quer te salvar, é disso. Ele quer salvar o seu coração das coisas impuras desse mundo. Ele quer salvar a sua mente das coisas impuras que você mesmo produz. Porque aqui vai falar sobre o que a carne produz. Eu vou ler para vocês já já. Entende? É uma palavra muito profunda. Então o Senhor quer tratar as nossas emoções, curar as nossas emoções. Depois, mais para frente, em outro vídeo, eu vou falar das emoções que vieram ao longo da vida, através de traumas que nós passamos, que também é algo que o Senhor quer nos livrar. Você entende? Olha como Deus é maravilhoso, lindo. Ele quer te livrar desses sentimentos, desse peso que você carrega na tua alma, desse vazio que tem no teu coração. E eu não estou falando sobre religiosidade, porque a palavra de Deus ela é bem certa e correta, e Jesus fala qual é a verdadeira religião, que é o amor, que é você amar sobre todas as coisas, que é você auxiliar o Senhor no que Ele quer da sua vida. Ninguém está falando aqui sobre usos e costumes, porque o próprio reino tem o seu uso e costume. A Bíblia, ela é muito perfeita em tudo que ela faz e tudo que o homem produz. Não é bom. Vamos continuar. E aqui depois, em Tiago 1, versículo 2, vou ler para vocês. Ele vai falar assim: opa. Meus irmãos, ele vai falar sobre fé e perseverança. Meus irmãos, considerem muito motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Até aqui. Gente, vamos lá. É rico demais esse versículo, essa passagem. Esses versículos. Ele começa assim: considerem com motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Considerar com alegria. O que isso gera em mim? Considerar, considerações. Você vai parar para analisar, pensar, sentimentos. Alegria. Alegria é um sentimento. Então, se você passar por alguma provação, considere com alegria aquela provação. Pensem com alegria, pensem que é o Senhor que está lhe dando algo. E se você precisar de inteligência e sabedoria para passar por aquilo, peça a Deus, porque Ele vai te dar com alegria. Ele não nega nada a um filho teu que seja da vontade do coração dele. Então vamos lá, considerar, pensar, analisar. Então eu vou trazer os meus sentimentos de novo. Agora aqui, a inteligência emocional novamente. Agora aqui ele fala:
passar por provação. Eu preciso ter inteligência emocional para passar por provação. Ah, mas quando eu sei que eu vou passar por uma provação? Nós passamos por provações o tempo todo, gente. Se chegar uma pessoa mal-humorada do teu lado e falar rispidamente com você ou áspero com você, aí aquilo ali já é uma provação. Vai provar aonde está o seu coração e aonde está a sua inteligência emocional. Vai provar se você está mesmo com o Espírito Santo ou se você está na tua ira. Vai provar se você está sendo um cristão luz e sal ou se vai provar se você está com o seu coração e a sua mente e o seu entendimento. Entendeu? Então, a gente às vezes pensa, provação, uma doença, provação, um acidente, provação, algo da minha vida que aconteceu uau, né? Não. Provação, ela é todo momento. Ela vai provar quem está sendo você verdadeiramente. Se você realmente está maduro para viver aquilo tudo, ou se você está somente colocando o teu coração. E aqui ele vai trazer a alegria. É muito bom, olha, eu coloquei assim, aqui. Considerar com alegria passar por provação, pois ela vai gerar perseverança. E o que significa? A perseverança significa qualidade de pessoa persistente, de quem não desiste jamais, obstinação, firmeza, paciência, determinação. Então aqui ele vai trazer perseverança. Você é uma pessoa perseverante? Você está ali firme, que não vai desistir? Ah, a pessoa chegou em mim e falou de tal jeito comigo, amém. Seja perseverante com ela, não desista. Olhe para ela e fala: "Ô, meu irmão, bom dia. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje." Não deixe o sentimento ruim chegar até o seu coração, mas haja de uma forma que você vai até deixar a pessoa constrangida com a atitude que você teve. Isso é inteligência emocional, é você agir sobre as suas emoções, é não deixar que aquilo entre dentro do teu coração. E aqui ele vai falar obstinação, firmeza, paciência e determinação. São todas coisas, atributos que vêm com uma pessoa determinada, uma pessoa obstinada, que ela não deixa a peteca cair, que ela não deixa as coisas desse mundo entrar no coração dela, as coisas do outro entrar no coração dela. Vocês estão entendendo isso? É muito, muito, muito maravilhoso. Aí lá no versículo 5, nós vamos caminhar aqui, essa jornada. É muito rico, gente. A Bíblia é maravilhosa. Olha como ela traz coisas poderosas para o nosso dia, para a nossa vida. Versículo 5, até ali. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Deus é tão maravilhoso que ele nos dá sabedoria. Aqui ele fala, vou falar. Se pedir sabedoria não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência. Uma pessoa que quer vencer os seus obstáculos não vai conseguir sem a ajuda do Senhor. Então é necessário pedir ajuda. Quantas vezes é necessário pedir ajuda, gente? Quantas vezes o Senhor nos perdoa? Quantas vezes o Senhor nos chama? Filha, eu estou aqui, eu vou te auxiliar. E não é sinal de fraqueza pedir ajuda, e nem para as pessoas e nem para Deus. É sinal de inteligência, porque eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde os meus sentimentos vão. Eu sei até onde. Aqui não, aqui é melhor não. Eu preciso da ajuda de Deus, Senhor. Me dê sabedoria para passar por essa situação. Senhor, me dê sabedoria e capacidade para passar por essas situações da vida que não está dando certo e que eu sozinha não consigo. Isso aí é dependência do Senhor, que nós precisamos ter todo momento. Isso é inteligência sobre as suas emoções, sobre saber que você não vai conseguir, porque você não tem a suficiência, porque a nossa suficiência vem do Senhor, é dele, é Ele que nos capacita. E aí eu quero trazer para vocês os frutos do Espírito. Aqui me pega. Porque o que acontece? Vou colocar aqui para dar continuidade. Eu abri aqui a Bíblia. Os frutos do Espírito, que é maravilhoso. Onde eu já levei essa palavra no culto para as mulheres. E foi assim fantástico que o Senhor colocou no meu coração. Tem até marcado aqui. Gente, aqui é tudo real, tá tudo na hora. Acontece na hora, a gente vai. Não tem muita passação, não. O que o Senhor traz para nós é assim. As minhas pregações ficam no meio da minha Bíblia. Jamais posso perder essa Bíblia, socorro.
Algumas, né? A maioria delas. O senhor vai trazendo para mim, eu vou anotando, vou colocando aqui. Vamos lá. Vou até pegar aqui de novo. Aqui de novo. E aqui ele vai falar da vida pelo Espírito. Gente, ele vai falar aqui a vida por você? Não, ele vai falar a vida pelo Espírito. Começa aí. Eu vou ler tudo e aí depois eu venho falando sobre cada parte. Então, capítulo 5 de Gálatas, se você quiser anotar aí. Lá estávamos em Tiago, capítulo 1, agora nós pulamos para Gálatas. Um pouquinho atrás, né? Então vamos lá, versículo 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são exatamente claros. Olha os resultados do que a natureza humana produz: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Oh, meu Deus, misericórdia de nós. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. O reino de Deus não, oh Jesus, não é para qualquer um, mas o Espírito produz este fruto. Vai vendo o que o Espírito produz: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Uau, eu amo essa passagem. E eu preciso lê-la todos os dias. Para eu não me esquecer quem precisa comandar a minha vida, quem precisa comandar o meu espírito, quem precisa comandar os meus dias. Porque eu, com o meu domínio, com os meus sentimentos, vou fazer tudo o que vai contra o Espírito de Deus. E tudo que vai contra o Espírito de Deus não é bom e não vai me levar para o céu. Inteligência emocional. Eu preciso de inteligência emocional para deixar o Espírito Santo habitar em mim. Eu preciso de inteligência emocional para ir para o céu e reinar com Jesus, herdar o reino de Deus, como filha do rei que eu sou. Inteligência para não deixar a minha carne dominar sobre os meus sentimentos, sobre a minha vida. Inteligência suficiente para pedir para Deus habitar em mim com o Espírito Santo dele. Se eu deixo o espírito qualquer mundano habitar em mim, eu não estou deixando o Espírito Santo habitar em mim. Não adianta nada você falar, eu sou de Jesus, eu creio nele, eu vou ser salvo. Salvação é diferente. É diferente você ser salvo, você habitar no reino de Deus. É diferente todos os dias o Senhor salvar o seu coração, salvar a sua mente, levar você com ele, de você reinar com ele nas regiões celestiais. Gente, entenda uma coisa. Ele pode salvar você desse mundo, se você permitir, se você quiser, se você deixar o Espírito Santo habitar no teu coração. Lá no vídeo da Eva que eu gravei, eu falei sobre você deixar, sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus agir no coração. Eva não deixou o Espírito Santo agir no coração dela. Ela permitiu sentimentos. Volta lá e assiste o vídeo. Ele é muito bom, ele é muito importante. O primeiro vídeo que eu coloquei no canal. E ele vai falar sobre nós deixarmos os sentimentos. Nós deixarmos uma pessoa de fora, no caso Eva deixou a serpente habitar no coração dela. E ela deixou aquele sentimento de eu quero, eu posso,
dominar sobre o coração dela e ela perdeu o reino de Deus. Ela foi expulsa do Jardim do Éden, que Deus tinha permitido ela viver. E aí, olha, gente, isso aqui é muito sério. Então, até onde eu estou deixando os meus sentimentos agirem a ponto de eu perder a minha salvação do reino de Deus? Aqui ele vai falar: deixe que o Espírito guie sua vida. Eu vou guiar minha vida? Não. Eu vou deixar o Espírito Santo guiar minha vida. Inteligência, sabedoria, discernimento, capacidade em Deus. Isso aqui vai ser uma pregação para outro dia, uma palavra para outro dia. Eu não vou falar sobre isso aqui hoje porque é poderoso, é profundo e é outra coisa, tá? Mas aqui também é inteligência emocional. Aqui também é o que Deus quer para nós. Então, gente, vamos lá. Vamos continuar aqui em Tiago. Porque se eu for ficar falando dos frutos do Espírito, que também é inteligência, também é eu deixar as minhas emoções de lado. Mas eu vou continuar aqui em Tiago, que eu quero focar. No versículo 12, ele vai falar assim para nós, lá embaixo. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Felicidade, olha só. Felicidade, um sentimento. Suportar, traz sentimentos. Paciência, gera sentimentos. Anote isso. Olha só. Como que a Bíblia não fala de inteligência emocional? Gente, pelo amor de Deus, se isso aqui não for pura inteligência emocional, não sei o que é. Não, olha, quando eu comecei a ver e estudar sobre isso, eu falei, Jesus, obrigada. Obrigada pela tua palavra maravilhosa que reina em nossos corações. Felicidade é um sentimento. Eu sou feliz o tempo todo? Não, mas eu escolho ser feliz, eu escolho ter esse sentimento. Suportar traz sentimentos, porque suportar é o que é você aguentar. Ele traz, ele gera sentimentos, ele traz esse sentimento, ele traz um sentimento. Suporte, ele traz um sentimento. E a paciência gera um sentimento. Se eu sou paciente, eu vou estar gerando um sentimento com a paciência que eu tenho. Que é o quê? São coisas boas, são coisas do Espírito. Um fruto do Espírito é a paciência. Domínio próprio é um fruto do Espírito. E é você ter domínio sobre os seus sentimentos, sobre as suas ações. Eu domino. Olha só, gente, que é mais inteligência emocional do que dominar o seu próprio sentimento. Até domínio próprio. A palavra fala que eu preciso ter domínio sobre os meus sentimentos. Aleluia! Que é mais do que isso. Glória a Deus sobre todas as coisas. Ele deixou aqui na palavra dele. Você precisa dominar o seu sentimento. Calma, tenha paciência. Deixa eu gerar algo em você. Deixa. Eita, tá difícil. Deixa eu gerar um sentimento bom em você. Para de querer agir com seus próprios sentimentos, com seus próprios impulsos. Calma, pensa bem. Sou eu que vou gerar algo. Por quê? Olha o que a palavra fala. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O que vai vir depois de tudo isso? A coroa da vida, a vida eterna, reinar com o Senhor nas regiões celestiais do céu, que Jesus está lá preparando uma mesa para mim e para você. O nosso galardão não é nessa terra, toda essa terra é passageira, a gente vai morrer, vai ficar tudo aqui. O dinheiro é passageiro, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. Essa alegria dessa vida é passageira, você vai beber, você vai festar. Amanhã você vai acordar com ressaca, com dor, com problema. Vai doar o seu corpo para qualquer um. Amanhã você pode acordar com uma doença. E, gente, depois eu vou trazer as doenças que a falta de inteligência emocional traz para você, sabe? E existe muita coisa, então, meu Deus, presta atenção nessa vida que você está levando. Porque a pessoa para gerar, para conseguir a coroa celestial, ela precisa estar em espírito. Em Espírito Santo, não é espírito maligno, não. Então, cuidado com o que você está gerando no seu coração. Aí eu vou fazer o que eu quero, eu vou falar o que eu quero mesmo, porque eu acho que é do meu coração, eu vou falar tudo o que eu penso. Para! Isso aí é falta de inteligência emocional. O outro talvez nem precise ouvir o que você tem para falar. Ou o outro, às vezes, tem a hora certa das coisas.
Cuida do teu coração, pelo amor de Deus. Gente, isso aqui, olha, é o Senhor, é o Espírito Santo. Não deixe a ira desse mundo entrar dentro do seu coração. Respira fundo. Senhor, eu habito em ti, o Senhor habita em mim. Jesus, tenha paciência. Mulher, não fala, não responde. O Senhor vai agir com aquela pessoa na hora certa. Porque vem dele, é sobre ele. A gente está falando de Jesus. E para encerrar tudo isso, que é poderoso, Satanás não tem poder contra nosso espírito, mas ele tem influência sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, desequilibrando o que era para ser perfeito. O que Satanás quer? É desequilibrar eu e você. É deixar a nossa mente louca, vagando nesse mundo. É deixar eu e você perturbadas, a ponto de não enxergar o que é Espírito Santo, de não enxergar o que é sentimento humano, de não enxergar aonde eu preciso agir, aonde eu preciso habitar, quando eu preciso ter domínio próprio. Porque o que a palavra fala, eu tenho que ter domínio próprio. Mas quem nós estamos deixando dominar o nosso coração? Quem nós estamos deixando habitar em nossa vida? Quem nós estamos deixando agir em nossas emoções? Porque Satanás, ele quer isso. Ele quer habitar nas nossas emoções, nos desestabilizando, tirando a gente do nosso foco, da permanência em Cristo, para nós perdermos a coroa celestial, para nós perdermos a nossa salvação. Esse é o intuito dele: matar, roubar e destruir. E o que ele quer fazer? Roubar as nossas finanças, as nossas riquezas? Não, gente. Ele quer roubar o Espírito Santo de nós. Ele quer roubar a coroa celestial de nós. Matar a nossa alma, o nosso espírito e roubar aquilo de mais precioso que o Espírito Santo tem para nós. Então hoje, em nome de Jesus, deixa essa palavra habitar no teu coração. Pare, reflita com paciência, com calma. Vai lá ler Tiago 1. Vai lá ler Gálatas 25. Vai lá ler o que os 5:25. Vai lá ler o que o Senhor tem para a tua vida. Vai lá, ora, dobra os seus joelhos ou ora onde você estiver agora. Jesus, me ajuda a dominar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Se eu estou sendo uma pessoa impura, Jesus, limpa o meu coração. E você precisa ajudar o Senhor nisso, não permitindo que as coisas entrem dentro da tua alma, dentro da tua mente, dentro das suas emoções, tá bom? Que em nome do Senhor Jesus essa palavra alcance o seu coração. E se você ficou até aqui, curta, compartilha, comente nesse vídeo, me ajude a alcançar mais pessoas em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor tem o que ele gera em nós é bom, perfeito e agradável para ele. E em nome de Jesus, seja bênção e que o Senhor alcance o seu coração se você ainda não conhecia Jesus. Permita que ele entre no teu coração hoje. Permita que ele domine os seus sentimentos. Fale comigo, manda uma mensagem que eu vou te responder. Eu vou te auxiliar a vencer essa jornada. Em nome de Jesus. Um grande beijo, um abraço santo do Senhor. Que esse dia seja bênção na sua vida e que você possa estar em Cristo. Em nome de Jesus.